O negócio dele são as drogas. Ele precisa de dinheiro, precisa de proteção da polícia, para quem ele dá uma parte da coisa. Vito Corleone, o poderoso chefão, foi admirado por sua habilidade de antecipar os movimentos de seus inimigos e manter o controle sobre sua vasta organização criminosa. No entanto, o que torna sua queda tão interessante é como ele, com toda a sua experiência e sabedoria, cometeu erros fatais que abalaram os pilares do Império Corleone. A natureza humana, o orgulho e a confiança excessiva em suas próprias tradições e lealdades o cegaram para as novas ameaças e a evolução do submundo do crime. A tragédia de Vito é que, enquanto ele entendia o valor da prudência e da paciência, ele falhou em aplicar esses princípios nos momentos cruciais que acabaram ameaçando tudo o que ele havia construído. Um dos primeiros e mais críticos erros de Vito foi subestimar a proposta de Soloso, o que iniciou uma série de eventos catastróficos para a família Corleone. Embora sua recusa inicial ao envolvimento no tráfico de drogas tenha sido vista como uma decisão moral, o erro de julgamento foi permitir que seu filho Sonny demonstrasse interesse na oferta. Isso deu a Soloso e aos rivais da família a percepção de uma possível divisão dentro dos Corleone, uma fraqueza que logo seria explorada. A falta de coesão entre os herdeiros e a incapacidade de Vito de perceber o quanto seu império estava vulnerável a ataques externos marcou o início do declínio. Outro erro que se destaca foi a decisão de enviar Luca Brasi, seu executor mais leal, para se infiltrar no esquema de Soloso. Brasi, conhecido por sua força e lealdade, era visto quase como invencível, uma arma poderosa nas mãos de Vito. No entanto, a estratégia falhou, resultando na morte de Brasi e deixando a família Corleone sem um dos seus mais valiosos aliados. Esta perda não foi apenas um golpe físico, mas também simbólico. A imagem de invencibilidade da família começou a se desintegrar, criando uma brecha que seus inimigos explorariam sem piedade. No cerne dos problemas da família Corleone estava a incapacidade de Vito de enxergar as fraquezas dentro de seu próprio círculo familiar. Fredo, por exemplo, nunca deveria ter sido envolvido nos negócios da família. Sua insegurança e falta de competência eram evidentes, tornando-o um alvo fácil para manipulação. Sonny, por outro lado, tinha o poder e a força, mas era incapaz de controlar sua raiva, o que o tornava imprevisível e vulnerável. A tragédia maior é que Michael, o único filho com a habilidade de suceder Vito, foi afastado dos negócios por escolha do próprio pai, que não desejava ver seu filho seguir o caminho do crime. Essa decisão mostrou um erro de julgamento que poderia ter custado o futuro da família. Além disso, as limitações de Tom Hagen como conselheiro da família também se tornaram evidentes. Hagen, que tinha uma mente brilhante para negociações e diplomacia, não estava equipado para lidar com a brutalidade e imprevisibilidade de uma guerra aberta entre as famílias mafiosas. Sua incapacidade de prever o assassinato de Sonny no pedágio e suas falhas em fornecer conselhos estratégicos durante os conflitos mostraram que ele não era o conselheiro ideal para tempos de guerra. Esses erros de julgamento, combinados com a falta de controle sobre as traições internas, contribuíram significativamente para o enfraquecimento da família Corleone. Outro ponto importante foi a subestimação de Carlo Ricci, genro de Vito, que nutria um profundo ressentimento pela forma como era tratado pela família. O desprezo de Carlo e seu eventual envolvimento na trama, que levou à morte de Sonny, foi outro exemplo da incapacidade de Vito de identificar ameaças dentro de seu círculo mais próximo. A traição de Carlo mostrou o quanto Vito havia se distanciado da realidade das novas dinâmicas do crime, onde o ressentimento pessoal poderia se transformar em uma arma mortal nas mãos dos inimigos. No final das contas, a rigidez de Vito Corleone em manter as antigas tradições e seu apego a códigos de honra ultrapassados contribuíram para sua queda. Ele não estava disposto a adaptar suas estratégias a um mundo do crime que estava mudando rapidamente. Sua lealdade a esses códigos, embora admirável em muitos aspectos, foi explorada por seus inimigos, que operavam de acordo com as novas regras de um submundo mais cruel e imprevisível. O tempo de Vito como líder indiscutível de uma dinastia criminosa estava chegando ao fim, e suas tentativas de manter o controle mostraram-se ineficazes diante das novas realidades. Quando Michael Corleone finalmente assumiu o manto de Dom, ele trouxe uma nova abordagem, mais fria, calculista e brutal, algo que Vito, com toda a sua sabedoria, nunca havia conseguido implementar completamente. Michael entendeu que o poder não era mais uma questão de honra ou lealdade cega, mas de controle total e implacável sobre todas as facetas do negócio. E foi isso que salvou a família
família Corleone da extinção. Mesmo assim, a transição de poder não foi fácil, e o legado de Vito continuou a influenciar as decisões de Michael, para o bem ou para o mal. O grande legado de Vito Corleone foi sua habilidade de construir um império a partir do nada, mas também nos ensina que até os líderes mais astutos podem cometer erros fatais. Sua relutância em se adaptar, sua confiança excessiva em figuras como Luca Brasi e Tom Hagen, e sua incapacidade de reconhecer os pontos fracos dentro de sua própria família acabaram contribuindo para sua queda. Ainda assim, é importante dar crédito a Vito por sua sabedoria ao prever que alguém dentro da própria família acabaria traindo-os, embora essa percepção tenha chegado tarde demais para evitar as tragédias que se seguiram. Então, o que podemos aprender dos erros de Vito Corleone? Talvez a lição mais importante seja a de que, em qualquer império, seja no crime ou nos negócios, a adaptabilidade e a visão de futuro são essenciais para a sobrevivência. A incapacidade de Vito de se adaptar às novas regras do jogo foi sua maior falha. Ao nos questionarmos sobre qual foi o maior erro fatal de Vito Corleone, devemos considerar todos esses fatores: a confiança excessiva, a lealdade mal colocada e a incapacidade de mudar com os tempos. Afinal, até os mais poderosos estão à mercê de suas próprias escolhas.